Você já parou para pensar por que reza? Não estou perguntando se você acredita em Deus. Estou perguntando algo mais profundo, algo que talvez você nunca tenha se permitido questionar. Quando você se ajoelha, quando fecha os olhos e murmura palavras sagradas, o que realmente move seu coração? É amor ou é medo? Pense bem antes de responder, porque a diferença entre essas duas respostas pode ser a diferença entre uma vida de liberdade e uma vida inteira de correntes invisíveis. Há quase 400 anos, um homem magro, de olhos fundos e mãos calejadas pelo trabalho de polir lentes, fez exatamente essa pergunta. Não a fez em voz alta, não num púlpito, não diante de multidões. Ele a fez no silêncio de um quarto úmido, em Amsterdã, enquanto a vela derretia lentamente sobre sua mesa de trabalho e a tinta secava em páginas que mudariam para sempre a história do pensamento humano. O nome dele era Baruch Spinoza. E por causa dessa pergunta e da resposta que ele encontrou, ele foi amaldiçoado, expulso, apagado. A comunidade judaica de Amsterdã lançou sobre ele o herém mais severo já registrado em sua história. Seus livros foram proibidos por católicos, protestantes, judeus e até mesmo por governos seculares. Filósofos o chamaram de ateu. Teólogos o chamaram de demônio. E durante mais de um século após sua morte, pronunciar seu nome em certos círculos era equivalente a invocar o próprio mal. Mas por quê? O que esse homem disse que foi tão perigoso? Que verdade ele revelou que fez reis, papas e rabinos tremerem em suas cadeiras de poder? A resposta está naquela pergunta simples: você ama a Deus ou você tem medo dele? Spinoza olhou para a religião de seu tempo e ousaria dizer para a religião do nosso tempo também, e viu algo perturbador. Ele viu milhões de pessoas vivendo suas vidas, não em busca da verdade, não em busca do bem, não em busca do amor genuíno ao divino, mas em busca de evitar o castigo. Ele viu pessoas que rezavam não porque sentiam gratidão, mas porque temiam o inferno. Ele viu fiéis que obedeciam não porque compreendiam, mas porque tinham pavor das consequências de desobedecer. E então ele disse algo que ninguém queria ouvir. Isso não é fé, isso é escravidão. Uma escravidão sutil, invisível, mas talvez a mais cruel de todas, porque quando você acorrenta o corpo de um homem, ele sabe que é escravo, mas quando você acorrenta sua mente com medo, com culpa, com terror do divino, ele chama isso de salvação. Ele agradece pelas próprias correntes. Ele beija os pés de quem o aprisiona. Spinoza viu isso e decidiu que, custasse o que custasse, ele iria libertar as mentes daqueles que tivessem coragem de ouvir. Essa é a história que você está prestes a conhecer. Não é uma história confortável. Não é uma história que vai confirmar o que você já acredita. É uma história que vai desafiar tudo, suas certezas, suas dúvidas, sua própria definição do que significa ser livre. Porque Spinoza não queria destruir a fé. Ele queria purificá-la. Ele queria arrancar dela o parasita do medo e revelar o que deveria sempre ter sido seu núcleo, o amor intelectual a Deus, um amor que não pede recompensa, não teme punição, não barganha com o eterno, um amor que simplesmente é. Mas para chegar a esse amor, primeiro precisamos fazer uma jornada. Uma jornada pelas ruas lamacentas de Amsterdã no século XVII, pelos corredores sombrios das sinagogas e igrejas, pelos calabouços da Inquisição, pelas mentes brilhantes e atormentadas dos maiores pensadores de uma era de revoluções, e, acima de tudo, pela mente de um homem que escolheu a verdade mesmo sabendo que ela lhe custaria tudo. Você está pronto? Porque uma vez que você começa essa jornada, não há como voltar. As perguntas que Spinoza fez há 4 séculos vão começar a ecoar na sua própria mente. E você vai descobrir que, talvez, elas sempre estiveram lá, esperando apenas por alguém que tivesse a coragem de pronunciá-las em voz alta. Então, respire fundo e vamos começar do início, do verdadeiro início. Vamos voltar a uma noite de 1656, em Amsterdã, quando um jovem de 23 anos ouviu as palavras que mudariam sua vida para sempre. A noite de 27 de julho de 1656 estava quente demais para Amsterdã. O ar pesado grudava na pele como uma maldição que se recusa a partir. Nas ruas do bairro judeu, as velas já haviam sido acesas nas janelas,
e o cheiro de pão recém-assado se misturava ao odor do canal que cortava a cidade como uma ferida aberta. Baruch Spinoza caminhava devagar, os sapatos batendo contra as pedras irregulares, o coração batendo mais rápido do que ele gostaria de admitir. Ele sabia para onde estava indo, sabia o que o esperava, e mesmo assim continuou caminhando. A sinagoga Talmud Torá se erguia diante dele como um tribunal, e era exatamente isso que ela seria naquela noite. Spinoza parou por um momento na entrada, olhando para as portas de madeira escura. Quantas vezes ele havia cruzado aquele limiar com o coração cheio de perguntas? Quantas vezes ele havia se sentado nos bancos, ouvindo os rabinos explicarem as escrituras, enquanto sua mente inquieta formulava objeções que ele não ousava pronunciar, mas agora as objeções haviam escapado. Agora as perguntas haviam se tornado acusações. E ele estava ali para ouvir sua sentença. Quando entrou, o silêncio o engoliu. A sinagoga estava cheia, mas ninguém falava. Rostos que ele conhecia desde a infância o observavam com uma mistura de curiosidade e repulsa. Alguns desviavam o olhar quando ele passava. Outros o encaravam com uma intensidade que parecia querer perfurá-lo. Spinoza caminhou até o centro do salão e parou. À sua frente, sentados em cadeiras elevadas como tronos de julgamento, estavam os Parnassim, os líderes da comunidade. E entre eles o rosto severo do rabino Saul Levi Morteira, o homem que havia sido seu mestre, seu mentor, quase um segundo pai. Morteira não o olhava com raiva. Olhava com algo pior, decepção. Uma decepção tão profunda que parecia ter envelhecido seu rosto em décadas. Spinoza sustentou o olhar por um momento, depois baixou os olhos, não por vergonha, por respeito ao homem que, apesar de tudo, havia lhe ensinado a pensar, mesmo que agora esse pensamento os colocasse em lados opostos de um abismo intransponível. O procedimento começou com uma formalidade gélida. Um dos Parnassim se levantou e desenrolou um pergaminho. Sua voz ecoou pelo salão como um trovão distante, cada palavra caindo sobre Spinoza como uma pedra. Os senhores do Mahamad, tendo há muito conhecimento das más opiniões e atos de Baruch de Spinoza, têm se esforçado por diversos meios e promessas para afastá-lo de seus maus caminhos. Spinoza ouvia sem se mover. Sabia o que vinha a seguir. Mas não sendo capazes de encontrar remédio, e pelo contrário, recebendo a cada dia mais informações sobre as horríveis heresias que praticava e ensinava, e sobre os atos monstruosos que cometia, e tendo disso muitas testemunhas fidedignas, que depuseram e testemunharam tudo na presença do dito Spinoza, ele foi considerado culpado. O ar pareceu se adensar. Spinoza podia sentir os olhares de centenas de pessoas cravados em suas costas. Podia ouvir a respiração suspensa de uma comunidade inteira esperando pelas palavras que selariam seu destino. E então, elas vieram. Por tudo isso, tendo examinado o assunto perante os senhores Rahamim, os senhores do Mahamad decidiram com o acordo dos Rahamim que o dito Spinoza seja excomungado e expulso do povo de Israel. Excomungado. A palavra pairou no ar como fumaça venenosa. Mas não era apenas uma excomunhão comum. Era um érem, a mais severa forma de banimento que a tradição judaica conhecia. E o que veio a seguir deixou claro que não haveria misericórdia. Com a sentença dos anjos e o julgamento dos santos, nós o excomungamos, expulsamos, amaldiçoamos e condenamos Baruch de Spinoza. O homem que lia o pergaminho ergueu a voz, e ela ressoou como um grito de guerra. Amaldiçoado seja de dia, e amaldiçoado seja de noite. Amaldiçoado seja quando se deitar, e amaldiçoado seja quando se levantar. Amaldiçoado seja quando sair, e amaldiçoado seja quando entrar. Que o Senhor não o perdoe jamais. Que a ira e o furor do Senhor ardam contra este homem e lancem sobre ele todas as maldições escritas no livro da lei. As velas da sinagoga foram apagadas uma a uma, enquanto as maldições continuavam. A escuridão avançava sobre o salão como uma maré negra, engolindo os rostos, as paredes, o próprio ar. E no centro daquela escuridão crescente, Spinoza permanecia imóvel. Que o Senhor apague seu nome de debaixo do céu. Que o Senhor o separe de todas as tribos de Israel,
abandonando-o a todo o mal, com todas as maldições do firmamento escritas no livro da lei. Quando a última vela se apagou, o silêncio era absoluto. E então, na escuridão total, veio a ordem final. E advertimos que ninguém deve comunicar-se com ele oralmente ou por escrito, nem prestar-lhe qualquer favor, nem permanecer com ele sob o mesmo teto, nem aproximar-se dele a menos de 4 côvados, nem ler qualquer papel feito ou escrito por ele. Spinoza ouviu passos se afastando, ouviu portas se fechando, ouviu o som de uma comunidade inteira virando as costas para ele. Quando finalmente se moveu, estava sozinho na sinagoga escura. Tinha 23 anos. Acabara de perder sua família, seus amigos, seu povo, sua identidade. Tudo o que conhecia, tudo o que havia sido, acabara de ser arrancado dele com a violência de um raio. Ele caminhou até a porta e a abriu. A noite de Amsterdã o recebeu com seu calor úmido e indiferente. Spinoza respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar da liberdade, porque era assim que ele escolheu ver aquele momento, não como um fim, mas como um começo, não como uma morte, mas como um nascimento. Acabava de nascer não mais como Baruch, o abençoado, membro da congregação de Israel, mas como Benedictus, o abençoado de outra forma, cidadão do mundo, servo apenas da verdade. Mas o que exatamente ele havia dito para merecer tal castigo? Que heresias eram essas tão monstruosas que justificavam uma maldição eterna? A resposta a essa pergunta nos leva ao coração de tudo o que Spinoza representava e de tudo o que seus inimigos temiam. Os documentos oficiais do Éren não especificam as acusações. Isso em si já é revelador. As autoridades judaicas de Amsterdã sabiam que colocar por escrito as ideias de Spinoza seria dar-lhes ainda mais poder. Seria transformar uma condenação em publicidade. Mas através de relatos contemporâneos, de cartas, de testemunhos indiretos, podemos reconstruir o que Spinoza andava dizendo nos meses que precederam sua excomunhão. E o que ele dizia era simplesmente inaceitável. Spinoza questionava a autoria divina da Torá. Ele apontava contradições, anacronismos, erros históricos que sugeriam que o texto sagrado havia sido escrito não por Deus através de Moisés, mas por homens, ao longo de séculos, com todas as limitações e falhas que isso implicava. Ele questionava a imortalidade da alma, sugerindo que a consciência humana era inseparável do corpo e que morria com ele. Ele questionava a própria natureza de Deus, insinuando que o Deus pessoal das Escrituras, o Deus que ama, que odeia, que se arrepende, que pune e recompensa, era uma projeção humana, um antropomorfismo criado para consolar os fracos e controlar as massas. Mas havia algo ainda mais perigoso em suas ideias, algo que tocava no nervo mais sensível da religião organizada. Spinoza estava começando a formular uma teoria que explicava por que as religiões funcionavam da maneira que funcionavam. E essa teoria tinha uma palavra central: medo. Spinoza olhava ao seu redor e via pessoas que obedeciam não por compreensão, mas por terror. Via rituais executados mecanicamente, não porque traziam iluminação, mas porque sua não execução trazia pavor. Via uma fé construída não sobre o amor a Deus, mas sobre o medo de suas punições. E ele começou a perguntar: isso é realmente o que Deus quer? Um Deus infinito, perfeito, eterno, precisaria do medo de criaturas finitas e imperfeitas? Que tipo de Deus se alimenta do terror de seus filhos? A resposta de Spinoza era devastadora. Esse não era o Deus verdadeiro. Esse era um ídolo criado por homens para controlar outros homens. A religião do medo não era religião nenhuma. Era política, era poder, era a mais sofisticada forma de escravidão já inventada. Quando Spinoza saiu da sinagoga naquela noite de julho, ele carregava consigo não apenas a maldição de seu povo, mas também a semente de uma ideia que revolucionaria o pensamento ocidental. A ideia de que é possível amar a Deus sem temê-lo. A ideia de que a verdadeira religião não acorrenta, mas liberta. A ideia de que a fé baseada no medo é a negação de tudo o que o divino deveria representar. Mas para entender plenamente essa ideia, precisamos primeiro entender o mundo em que Spinoza viveu. Um mundo onde o medo de Deus não era apenas uma metáfora, era uma realidade cotidiana,
tangível, muitas vezes letal. Um mundo onde questionar as autoridades religiosas podia significar tortura, prisão, morte. Um mundo onde a Inquisição ainda queimava hereges e onde a simples posse de certos livros era punida com a fogueira. Para compreender a ousadia de Spinoza, precisamos mergulhar no mundo que o moldou. Um mundo de contradições violentas, onde a luz da razão lutava contra as trevas da superstição, onde a promessa de liberdade convivia com as correntes da opressão, onde cada pensamento novo era um ato de coragem ou de loucura. A família de Spinoza havia fugido de Portugal décadas antes de seu nascimento. Eram marranos, judeus forçados a se converter ao cristianismo sob ameaça de morte, que praticavam sua fé ancestral em segredo, nos porões de suas casas, com as janelas fechadas e os ouvidos atentos a qualquer ruído suspeito. A Inquisição portuguesa era implacável. Seus agentes estavam em toda parte. Vizinhos denunciavam vizinhos. Filhos denunciavam pais. O simples ato de não comer carne de porco podia ser evidência suficiente para uma acusação de judaísmo secreto. E a acusação, uma vez feita, raramente terminava em absolvição. Os avós de Spinoza conheciam histórias de parentes queimados vivos em autos de fé. Conheciam o cheiro da carne humana assando em praça pública enquanto multidões assistiam como se fosse um espetáculo de entretenimento. Conheciam o som dos gritos dos condenados, misturado às orações dos padres que prometiam salvação eterna para aqueles que confessassem seus pecados antes que as chamas os consumissem. Esse era o cristianismo que a família de Spinoza conheceu. Um cristianismo de terror, de sangue, de fogo. Um cristianismo onde o amor a Deus era indistinguível do medo de seus representantes na terra. Quando finalmente conseguiram escapar para Amsterdã, encontraram algo que parecia um milagre: liberdade religiosa. A República Holandesa do século XVII era o lugar mais tolerante da Europa. Judeus podiam praticar sua fé abertamente. Podiam construir sinagogas, estudar seus textos sagrados, viver como judeus sem medo de serem arrastados para as masmorras. Mas essa liberdade tinha limites, e Spinoza os descobriria da maneira mais dolorosa possível, porque a comunidade judaica de Amsterdã, embora livre da perseguição externa, havia internalizado o medo de gerações. Os líderes da sinagoga viviam em constante tensão, preocupados em não ofender as autoridades holandesas, em não dar munição aos cristãos que ainda viam os judeus com desconfiança. Qualquer desvio da ortodoxia era uma ameaça não apenas espiritual, mas política. Um judeu herege podia ser usado como pretexto para restringir os direitos de todos os judeus. E assim, paradoxalmente, a comunidade que havia fugido da Inquisição criou sua própria forma de controle. Menos violenta, certamente. Ninguém seria queimado vivo em Amsterdã, mas não menos eficaz em silenciar as vozes dissidentes. Spinoza cresceu nesse ambiente de liberdade vigiada. Seu pai, Michael, era um comerciante respeitado, um membro ativo da sinagoga, um homem que havia construído uma vida próspera na nova terra. Spinoza recebeu a educação tradicional judaica, estudou hebraico, Torá, Talmud, os comentários dos grandes rabinos medievais, mas, desde cedo, algo nele se recusava a aceitar passivamente o que lhe era ensinado. Ele fazia perguntas incômodas, perguntas que seus professores preferiam não responder. Por que Deus precisaria de sacrifícios animais? Um ser infinito e perfeito realmente se importa com o sangue de um cordeiro derramado sobre um altar? Por que as leis dietéticas existem? Um Deus que criou o universo inteiro se ofende se alguém mistura leite com carne? Por que os milagres cessaram? Se Deus intervinha constantemente na história, no tempo dos patriarcas, por que ficou em silêncio durante os horrores da Inquisição? Essas perguntas não eram novas. Filósofos judeus medievais como Maimônides haviam enfrentado questões semelhantes. Mas Spinoza não se contentava com as respostas tradicionais. As explicações alegóricas, os apelos à fé, as advertências contra a presunção humana não o satisfaziam. Ele queria compreender, não acreditar, compreender. E quanto mais estudava, mais percebia que a estrutura da religião tradicional dependia não da compreensão, mas de seu oposto, dependia
da obediência cega, dependia do medo. Foi nessa época que Spinoza entrou em contato com a filosofia secular. Através de um professor heterodoxo chamado Franciscus van den Enden, ele descobriu os clássicos gregos e latinos, a nova ciência de Galileu e Descartes, as ideias revolucionárias que estavam transformando a Europa. Van den Enden era um personagem fascinante, um ex-jesuíta que havia abandonado a fé, um radical político que sonhava com uma sociedade igualitária, um livre pensador que desafiava todas as convenções. Sob sua tutela, Spinoza aprendeu latim, a língua da ciência e da filosofia, e com ela, abriu-se para ele um universo inteiro de pensamento que a educação rabínica jamais mencionara. A transformação de Spinoza não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo gradual, doloroso, marcado por dúvidas e recuos. Ele amava sua comunidade, amava sua família, amava as tradições em que havia sido criado, mas amava a verdade mais. E quanto mais estudava, mais impossível se tornava conciliar o que ele descobria com o que era obrigado a professar. A crise chegou ao ponto de ruptura quando Spinoza começou a compartilhar suas ideias com outros. Ele não era um provocador por natureza. Não buscava o escândalo. Mas quando alguém lhe perguntava o que pensava, ele respondia com honestidade. E suas respostas chegaram aos ouvidos dos líderes da sinagoga. Os Parnassim tentaram primeiro a diplomacia. Ofereceram a Spinoza uma pensão anual substancial se ele simplesmente mantivesse suas opiniões para si mesmo e continuasse comparecendo à sinagoga regularmente. Era uma oferta generosa e muitos em sua posição a teriam aceitado. Mas Spinoza recusou. A ideia de viver uma mentira, de fingir uma fé que não tinha, era inaceitável para ele. Preferia a pobreza e o ostracismo à hipocrisia e ao conforto. Foi então que os líderes decidiram que não havia alternativa senão o Érem. E não um Érem comum, mas o mais severo já pronunciado em Amsterdã. As palavras da excomunhão foram cuidadosamente escolhidas para não deixar nenhuma porta aberta. Spinoza não poderia voltar. Não poderia se arrepender. Não poderia ser perdoado. Estava morto para o povo de Israel, tão morto quanto se seu corpo tivesse sido baixado à terra. Mas por que tanta severidade? Por que não simplesmente ignorar um jovem filósofo que, afinal, não tinha nenhum poder real? A resposta está no que Spinoza representava. Ele não era apenas um herege. Ele era a prova viva de que o sistema de controle baseado no medo podia ser desafiado. Ele havia olhado para as ameaças de punição divina, para as promessas de recompensa celestial, para todo o aparato de salvação e danação que mantinha os fiéis na linha, e havia dito: isso não me controla. E se um homem podia dizer isso e continuar vivendo, pensando, sendo, então outros poderiam seguir seu exemplo. O edifício inteiro poderia desmoronar. Era isso que os rabinos temiam. Não as ideias de Spinoza em si, mas o que elas representavam. A possibilidade de uma vida sem medo. A possibilidade de uma relação com o divino que não passasse pela mediação das autoridades religiosas. A possibilidade de uma fé ou de uma ausência de fé que fosse genuinamente livre. E você que está ouvindo isso agora, talvez esteja começando a sentir algo estranho. Talvez esteja começando a reconhecer padrões. Talvez esteja olhando para as estruturas religiosas de seu próprio tempo e vendo os mesmos mecanismos em operação. O medo do inferno, a culpa pelo pecado, a obediência às autoridades que dizem falar em nome de Deus, a troca implícita, comportem-se como mandamos e serão salvos. Desobedeçam e sofrerão eternamente. Spinoza viu isso há 4 séculos, e o que ele viu não mudou tanto assim. Isso me leva a fazer uma pausa e falar diretamente com você. Sim, você que está assistindo agora, você que chegou até aqui, que não pulou, que não desistiu, que está genuinamente interessado em entender o que esse filósofo solitário descobriu tantos séculos atrás. Eu preciso te perguntar algo. O que você acha que realmente movia Spinoza? Era arrogância intelectual? Era rebeldia juvenil? Ou era algo mais profundo, mais urgente, mais humano? Me conta nos comentários. Escreve agora o que você está pensando, porque esse não é um vídeo para assistir passivamente. Esse é um convite para pensar junto, para questionar junto,
para talvez descobrir coisas sobre você mesmo que estavam escondidas há muito tempo. E se você é daqueles que gostam de ir até o fundo das coisas, que não se contentam com respostas fáceis, que preferem a dúvida honesta à certeza confortável, então você é exatamente o tipo de pessoa para quem esse canal existe. Se inscreve agora, ativa o sininho, porque o que vem a seguir nessa história vai ficar cada vez mais intenso, e eu quero que você esteja aqui para ver até onde essa jornada nos leva. Agora, vamos continuar, porque a história de Spinoza está apenas começando. Após a excomunhão, Spinoza enfrentou uma escolha que definiria o resto de sua vida. Ele poderia amargurar-se, revoltar-se, dedicar-se a atacar aqueles que o haviam rejeitado. Ou poderia fazer algo muito mais difícil, construir algo novo, uma nova forma de pensar sobre Deus, sobre a natureza, sobre o ser humano. Uma filosofia que não dependesse do medo, mas que oferecesse algo muito mais poderoso em seu lugar. Spinoza escolheu construir, e o que ele construiu mudaria o mundo. Nos anos que se seguiram à excomunhão, Spinoza desapareceu da vista pública. Mudou-se para quartos alugados em várias cidades holandesas, vivendo de maneira simples, quase ascética. Aprendeu o ofício de polidor de lentes, um trabalho delicado que exigia paciência e precisão, e que lhe permitia ganhar o suficiente para sobreviver sem depender de ninguém. Durante o dia, ele transformava pedaços de vidro em instrumentos que permitiam aos homens ver o que antes era invisível, os mundos microscópicos das células, as luas distantes de Júpiter. Durante a noite, ele fazia o mesmo com as ideias, polindo conceitos até que revelassem verdades que antes estavam ocultas. Foi nesse período de aparente reclusão que Spinoza começou a escrever o que se tornaria sua obra-prima, a Ética. Mas, para entender a ética, precisamos primeiro entender o problema que Spinoza estava tentando resolver. E esse problema pode ser resumido em uma pergunta deceptivamente simples. O que é Deus? Para a maioria das pessoas de seu tempo, e provavelmente para a maioria das pessoas de nosso tempo também, a resposta era óbvia. Deus é um ser supremo, separado do mundo que criou, que observa suas criaturas do alto, que intervém na história quando lhe apraz, que recompensa os bons e pune os maus. Deus é uma pessoa, ou pelo menos algo análogo a uma pessoa, com vontade, com desejos, com emoções. Deus ama alguns e odeia outros. Deus se alegra com a obediência e se enfurece com a desobediência. Deus é, em última análise, uma versão ampliada e idealizada de nós mesmos. Spinoza olhou para essa concepção de Deus e viu algo perturbador. Viu que esse Deus pessoal, esse Deus que ama e odeia, era terrivelmente conveniente para aqueles que alegavam falar em seu nome. Se Deus tem vontades específicas, então alguém precisa interpretar essas vontades. Se Deus dá comandos, então alguém precisa transmitir esses comandos. Se Deus recompensa e pune, então alguém precisa determinar quem merece recompensa e quem merece punição. E esse alguém invariavelmente eram as autoridades religiosas, os padres, os rabinos, os pastores, os ímãs. Os homens que se colocavam entre a humanidade e o divino, que controlavam o acesso à salvação, que detinham o poder de abrir ou fechar as portas do céu. Mas e se, perguntou Spinoza, Deus não fosse assim? E se Deus não fosse uma pessoa gigante, sentada em um trono nas nuvens? E se Deus fosse algo completamente diferente, algo que tornasse absurda a própria ideia de intermediários entre o humano e o divino? A resposta de Spinoza foi tão radical que ainda hoje causa espanto e incompreensão. Deus, disse ele, é a própria natureza. Deus é tudo o que existe. Deus é a substância única e infinita, da qual todas as coisas são manifestações. Deus não criou o universo. Deus é o universo. Deus não está fora do mundo. Deus é o mundo. Deus não observa a natureza de fora. Deus é a natureza se desdobrando em infinitas formas. Deus sive natura. Deus, ou seja, a natureza. Essa fórmula aparentemente simples continha em si uma revolução completa do pensamento religioso. Se Deus é a natureza, então não há nada sobrenatural. Não há milagres que violem as leis da física,
porque as leis da física são expressões da própria essência divina. Não há intervenções arbitrárias de uma vontade caprichosa, porque Deus não tem caprichos. Deus simplesmente é, com a necessidade absoluta de sua própria natureza infinita. Não há um céu lá em cima separado da terra aqui embaixo, porque tudo é igualmente divino, desde as estrelas mais distantes até o grão de areia sob seus pés. E se Deus é a natureza, então não há necessidade de intermediários. Você não precisa de um padre para ter acesso a Deus, porque Deus está em você. É você. Se expressa através de você, a cada momento. Você não precisa de rituais específicos para agradar a Deus, porque Deus não é o tipo de coisa que pode ser agradada ou desagradada. Deus não tem preferências humanas, porque Deus não é humano. Deus é infinito, eterno, necessário, além de todas as categorias mesquinhas que inventamos para tentar compreendê-lo. Mas espere, você pode estar pensando, se Deus não recompensa e não pune, se Deus não se importa com nossas ações, então por que deveríamos nos comportar bem? Por que não simplesmente fazer o que quisermos, satisfazer todos os nossos desejos, ignorar todas as regras morais? Se não há inferno esperando pelos pecadores, o que nos impede de pecar? Essa objeção revela exatamente o problema que Spinoza estava tentando resolver. Ela assume que a única razão para ser bom é o medo da punição ou a esperança da recompensa. Ela assume que, sem o chicote e a cenoura, os seres humanos se transformariam em bestas selvagens. Ela assume, em outras palavras, que a moralidade é impossível sem a escravidão do medo. Spinoza discordava profundamente. Para ele, essa visão da moralidade era não apenas errada, mas degradante. Ela reduzia os seres humanos a animais que só podem ser controlados pela dor e pelo prazer. Ela transformava a virtude em cálculo egoísta. Ela fazia do bem um meio para um fim, não um fim em si mesmo. E ela tornava impossível o verdadeiro amor a Deus, porque como você pode amar genuinamente alguém de quem você tem medo? Como você pode ter uma relação autêntica com um ser que você obedece apenas para evitar ser torturado eternamente? A alternativa de Spinoza era ao mesmo tempo mais exigente e mais libertadora. Ele propôs que a verdadeira virtude não vem do medo, mas da compreensão. Quando você realmente entende a natureza da realidade, quando você vê claramente como as coisas são, você naturalmente age de acordo com essa compreensão. Você não precisa ser ameaçado para ser bom. Você é bom porque vê que a bondade é a expressão natural de uma mente esclarecida. Pense nisso como a diferença entre uma criança que não toca no fogo porque tem medo de ser castigada pelos pais e um adulto que não toca no fogo porque compreende que o fogo queima. A criança precisa da ameaça externa. O adulto age por conhecimento interno. A criança é controlada pelo medo. O adulto é guiado pela razão. A criança é, em certo sentido, escrava. O adulto é livre. A religião do medo, argumentava Spinoza, mantém a humanidade em estado de infância perpétua. Ela nos diz, não faça isso porque Deus vai te punir. Não pense isso porque é pecado. Não questione isso porque é heresia. Ela nos trata como crianças que precisam de ameaças constantes para se comportar. E ao fazer isso, ela nos impede de crescer. Ela nos impede de alcançar a maturidade espiritual que viria da compreensão genuína. A filosofia de Spinoza, por outro lado, era um convite à idade adulta. Ela dizia, você não precisa de ameaças, você precisa de conhecimento, você não precisa de medo, você precisa de compreensão. Você não precisa de intermediários que controlem seu acesso ao divino. Você tem dentro de si a capacidade de conhecer Deus diretamente, através do uso adequado de sua própria razão. Isso não significava que Spinoza desprezasse a emoção, ou promovesse um racionalismo frio e calculista. Pelo contrário, o ápice de seu sistema filosófico era algo que ele chamava de amor intelectual a Deus, amor Dei intellectualis. Esse amor não era uma emoção passageira, não era um sentimentalismo superficial. Era uma alegria profunda e permanente que surgia da contemplação da verdade. Era o que um ser humano sentia quando realmente compreendia sua conexão com o todo, quando percebia que não era uma criatura isolada e perdida em um universo indiferente,
mas uma expressão necessária da própria substância divina. Imagine a diferença. De um lado, o fiel tradicional que reza a Deus pedindo favores, temendo punições, esperando que um ser caprichoso lá em cima decida ajudá-lo em suas necessidades mesquinhas. Do outro lado, o sábio de Spinoza que contempla a ordem necessária do universo, que vê sua própria existência como parte de um todo infinitamente maior, que sente uma alegria serena e inabalável ao compreender que tudo é como deve ser, não porque um tirano celestial assim decidiu, mas porque a própria natureza da realidade é perfeita em sua necessidade. O primeiro é um escravo, sempre dependente da vontade de um mestre. O segundo é livre, porque não precisa de nada além da compreensão que já possui. Mas Spinoza sabia que essa liberdade não era fácil de alcançar. A maior parte da humanidade, ele reconhecia com tristeza, vive sob o domínio de paixões que não compreende, de medos que não examina, de esperanças que não questiona. A maior parte da humanidade precisa de alguma forma de religião, mesmo que imperfeita, para dar sentido à vida e para manter a coesão social. O que Spinoza oferecia não era para todos. Era para aqueles raros indivíduos que tinham a coragem e a capacidade de seguir a razão até suas últimas consequências. Isso pode soar elitista, e de certa forma era. Spinoza não acreditava em soluções fáceis ou em salvações baratas. Ele acreditava que a verdadeira libertação exigia trabalho, disciplina, estudo, reflexão. Não era algo que podia ser dado por um padre em troca de alguns rituais. Era algo que cada pessoa tinha que conquistar por si mesma, através do árduo caminho do conhecimento. Mas para aqueles que estivessem dispostos a trilhar esse caminho, a recompensa era imensa. Não uma recompensa no além, não um prêmio dado por um juiz celestial, mas algo muito mais precioso, a experiência da liberdade aqui e agora. A alegria de ver claramente, a paz de compreender, o amor a um Deus que não exige nada porque não precisa de nada, que não ameaça porque não tem nada a temer, que simplesmente é, infinitamente, eternamente, necessariamente. A Ética de Spinoza foi escrita em latim, a língua dos eruditos, em um estilo que imitava os tratados de geometria. Proposições, demonstrações, corolários, escolhos. Cada afirmação derivada logicamente das anteriores, cada conclusão apresentada como se fosse tão inevitável quanto um teorema matemático. Spinoza queria que sua filosofia tivesse a mesma certeza que a matemática. Queria que suas conclusões sobre Deus, sobre a natureza humana, sobre a ética, fossem tão inegáveis quanto o fato de que os ângulos de um triângulo somam 180 graus. Esse estilo geométrico afasta muitos leitores. A Ética é um livro difícil, exigente, que requer atenção e paciência. Mas por trás da aridez formal, pulsa uma paixão intensa. Spinoza não estava fazendo um exercício intelectual. Ele estava tentando salvar a humanidade. Salvar não do inferno no sentido tradicional, mas de algo que ele considerava muito pior: a escravidão interior, a servidão às paixões, a vida desperdiçada em medo e ignorância. Uma das partes mais poderosas da ética é a análise que Spinoza faz das emoções humanas. Ele as examina com o mesmo rigor que um naturalista examina espécies animais. Não há julgamento moral em sua análise. Ele não diz que certas emoções são pecaminosas ou que deveríamos nos sentir culpados por experimentá-las. Ele simplesmente tenta entender como elas funcionam, de onde vêm, como afetam nosso comportamento. O medo, nessa análise, ocupa um lugar central. Spinoza define o medo como uma tristeza inconstante surgida da ideia de uma coisa futura ou passada sobre cujo resultado temos alguma dúvida. O medo, em outras palavras, é a antecipação de algo ruim que pode ou não acontecer. E essa antecipação nos paralisa, nos diminui, nos torna escravos daquilo que tememos. Pense em como o medo opera na religião tradicional. O fiel é ensinado a temer a morte, a temer o julgamento, a temer a condenação eterna. Esse medo está sempre presente, como uma sombra que nunca se dissipa. Cada ação é avaliada não por seu valor intrínseco, mas por suas consequências no além. Cada pensamento é vigiado não pela própria consciência esclarecida,
mas pelo medo de um Deus que vê tudo e que pune até as intenções secretas do coração. Essa é uma forma terrível de viver, argumentava Spinoza. É uma vida de ansiedade permanente, de culpa interminável, de submissão constante. E o pior de tudo, não produz genuína virtude. Produz apenas conformidade externa. A pessoa que não rouba porque tem medo do inferno não é verdadeiramente honesta. É apenas alguém cujo medo de punição supera seu desejo de roubar. Mude as circunstâncias, remova a ameaça, e essa pessoa roubará sem hesitação. A virtude genuína, para Spinoza, só pode surgir da compreensão. Quando você realmente entende por que roubar é prejudicial, não apenas para a vítima, mas para você mesmo, para a sociedade, para o tecido de confiança que torna a vida em comunidade possível, então você não rouba não por medo, mas por entendimento. E essa virtude baseada no entendimento é muito mais sólida do que qualquer virtude baseada no medo. Ela não depende de ameaças externas. Ela não desaparece quando ninguém está olhando. Ela é parte de quem você é, não uma máscara que você usa. Mas a crítica de Spinoza ia além da questão da virtude individual. Ele via o medo religioso como um instrumento de controle político. E aqui entramos em um dos aspectos mais perigosos de seu pensamento, o aspecto que realmente enfurecia as autoridades de seu tempo. Spinoza observava que, ao longo da história, os governantes haviam descoberto que a religião do medo era extremamente útil para manter o povo obediente. Se você pode convencer as pessoas de que desobedecer às autoridades é desobedecer a Deus, então você tem um instrumento de controle muito mais poderoso do que qualquer exército ou polícia. O medo de punição eterna é infinitamente maior do que o medo de punição temporal. E esse medo pode ser usado para justificar qualquer coisa. Os reis governam por direito divino. Questioná-los é questionar o próprio Deus. Os padres são representantes do Altíssimo na terra. Desobedecê-los é caminhar para a condenação. As leis da igreja são leis divinas. Violá-las é pecado mortal, que será punido com tormentos eternos. Assim se constrói uma sociedade de escravos que acreditam ser livres, de servos que agradecem pela própria servidão. Spinoza não estava inventando essa crítica. Pensadores antes dele, como Maquiavel, já haviam observado o uso político da religião. Mas Spinoza foi mais longe. Ele não se contentou em observar o fenômeno. Ele quis destruir suas bases. Se Deus não é um ser pessoal que recompensa e pune, então todo o edifício de controle baseado nessa concepção desmorona. Se não há céu como recompensa, nem inferno como punição, então as promessas e ameaças dos sacerdotes perdem seu poder. Se cada pessoa pode conhecer Deus diretamente através da razão, então os intermediários se tornam supérfluos. Era isso que tornava Spinoza tão perigoso. Não era simplesmente um ateu que negava a existência de Deus. Ateus podiam ser facilmente descartados como ímpios e pecadores. Spinoza era algo muito mais ameaçador. Ele oferecia uma alternativa, uma forma de pensar sobre Deus que não dependia do medo, uma espiritualidade que não podia ser controlada por nenhuma instituição, uma liberdade que nenhuma autoridade podia conceder ou revogar. E o mais perturbador de tudo, Spinoza não parecia um libertino ou um hedonista. Ele vivia de maneira simples, quase monástica. Não buscava riquezas ou prazeres sensuais. Não era motivado por ressentimento ou desejo de vingança contra aqueles que o haviam excomungado. Ele parecia genuinamente sereno, genuinamente feliz, genuinamente em paz consigo mesmo e com o mundo. Sua vida era a prova viva de que era possível viver sem o medo de Deus e ainda assim ser uma pessoa boa, até mesmo uma pessoa admirável. Isso era intolerável para as autoridades religiosas. Um herege miserável e amargo seria uma advertência útil. Olhem o que acontece com quem abandona a fé. Destruição, desespero, ruína. Mas um herege feliz e virtuoso era uma propaganda perigosíssima. Se as pessoas vissem que era possível rejeitar a religião do medo e ainda assim florescer, o que as impediria de fazer o mesmo? Por isso Spinoza foi atacado de todos os lados. Judeus o amaldiçoaram, cristãos o denunciaram, filósofos respeitáveis evitavam associar-se publicamente a ele. Seus livros foram proibidos
antes mesmo de serem publicados. Quando a Ética finalmente veio à luz, alguns meses após sua morte, foi imediatamente colocada no índex de livros proibidos da Igreja Católica, onde permaneceria por séculos. Mas as ideias não podem ser queimadas. Elas se espalham como sementes ao vento, encontrando solo fértil nos lugares mais inesperados. E as ideias de Spinoza, apesar de toda a perseguição, encontraram seus leitores. Filósofos liam seus livros em segredo, escondendo-os em capas falsas. Pensadores discutiam suas ideias em códigos temendo represálias. E pouco a pouco, década após década, século após século, seu pensamento foi se infiltrando na cultura ocidental, transformando-a de maneiras que nem sempre reconhecemos. Quando os revolucionários franceses atacaram a Igreja e proclamaram a razão como deusa, estavam seguindo caminhos que Spinoza havia aberto. Quando os fundadores dos Estados Unidos insistiram na separação entre Igreja e Estado, estavam aplicando princípios que ele havia defendido. Quando cientistas modernos estudam o universo sem recorrer a milagres ou intervenções sobrenaturais, estão trabalhando dentro de uma visão de mundo que ele ajudou a criar. Quando terapeutas ensinam seus pacientes a examinar suas emoções racionalmente, em vez de se deixarem dominar por elas, estão usando técnicas que ele antecipou. Spinoza perdeu todas as batalhas de sua vida. Foi expulso, amaldiçoado, silenciado, esquecido. Mas ganhou a guerra. Suas ideias prevaleceram, mesmo que raramente recebam o crédito que merecem. O mundo em que vivemos, com todas as suas imperfeições, é um mundo mais espinosista do que a maioria de nós percebe. E, no entanto, a luta que ele travou não terminou. O medo ainda é usado como instrumento de controle religioso. Milhões de pessoas ainda vivem sob o jugo de uma fé que as ameaça com tormentos eternos. A escravidão espiritual que Spinoza denunciou ainda existe, talvez mais sofisticada em suas formas, mas essencialmente a mesma em sua substância. Havia uma pergunta que perseguia Spinoza, uma pergunta que ele ouvia não apenas de seus críticos, mas de pessoas genuinamente interessadas em entender seu pensamento. Se Deus não recompensa os bons nem pune os maus, se não há céu nem inferno, se tudo acontece por necessidade natural e não por decreto divino, então qual é o sentido da vida? Por que se esforçar para ser bom? Por que não simplesmente ceder a todos os impulsos, satisfazer todos os desejos, viver como um animal seguindo seus instintos? A resposta de Spinoza a essa pergunta é talvez a parte mais bela e mais mal compreendida de sua filosofia. Ele não negava que a vida tivesse sentido. Pelo contrário, para ele, a vida tinha um sentido muito mais profundo do que aquele oferecido pela religião tradicional. Mas esse sentido não vinha de fora, não era imposto por um Deus legislador. Vinha de dentro, da própria natureza do que significa ser humano. Spinoza argumentava que todo ser vivo tem uma tendência fundamental a perseverar em sua existência. Ele chamava isso de conatus, um impulso básico de autopreservação e autoafirmação que está presente em todas as coisas. Nos seres humanos, esse conatus se manifesta como desejo, como vontade de viver, de crescer, de realizar suas potencialidades. Não é algo que escolhemos ter, é parte do que somos, é nossa essência mais íntima. Mas os seres humanos são diferentes dos outros animais porque possuem razão. Podemos pensar sobre nossos desejos, podemos refletir sobre nossas ações, podemos compreender as consequências do que fazemos. E essa capacidade de reflexão racional nos permite algo extraordinário. Podemos escolher quais impulsos seguir e quais refrear. Podemos moldar nosso próprio caráter. Podemos, em certo sentido, criar a nós mesmos. A virtude, para Spinoza, consiste em agir de acordo com a razão. Não porque a razão seja uma lei externa que devemos obedecer, mas porque agir racionalmente é agir de acordo com nossa própria natureza mais profunda. Quando agimos por impulsos cegos, por paixões não examinadas, estamos sendo menos do que poderíamos ser. Estamos traindo o que há de melhor em nós. Quando agimos racionalmente, estamos realizando nossa humanidade em seu grau mais elevado. Isso pode parecer abstrato. Então, deixe-me dar um exemplo concreto. Imagine uma pessoa dominada pela raiva. Alguém a ofendeu e ela quer vingança.
O impulso de vingança é poderoso, quase irresistível. Mas o que acontece quando essa pessoa age por vingança? No momento, pode haver uma satisfação sádica, um prazer temporário em ver o inimigo sofrer. Mas depois, a vingança gera mais vingança. O ciclo de violência se perpetua. A pessoa vive em estado de guerra permanente, sempre temendo retaliação, sempre buscando novos atos de agressão. Sua vida se torna uma prisão construída por sua própria raiva. Agora, imagine que essa mesma pessoa pare para refletir. Ela examina sua raiva. De onde ela vem? O que realmente a causou? A ofensa foi intencional ou foi um mal-entendido? E mesmo que tenha sido intencional, o que a vingança realmente vai conseguir? Vai restaurar o que foi perdido? Vai fazer a pessoa se sentir genuinamente melhor a longo prazo? Ou vai apenas criar mais problemas, mais conflitos, mais sofrimento? Quando alguém faz esse tipo de reflexão, muitas vezes descobre que a raiva se dissipa, não porque foi reprimida, não porque foi negada, mas porque foi compreendida. A pessoa vê que a vingança não serve seus verdadeiros interesses. Vê que o perdão, ou pelo menos a indiferença, é a resposta mais racional. E ao agir de acordo com essa compreensão, ela se liberta da escravidão da raiva. Não precisa mais de nenhuma ameaça externa para não se vingar. Ela não se vinga porque entende que a vingança é contrária à sua própria felicidade. Esse é o tipo de libertação que Spinoza oferecia. Não uma libertação do desejo, como alguns místicos pregavam. Não uma negação das emoções, como alguns estoicos pareciam sugerir, mas uma transformação do desejo e das emoções, através da compreensão. Você não deixa de sentir. Você sente de maneira diferente. Você não elimina as paixões. Você as transmuta em formas mais elevadas. O amor é um exemplo perfeito. Spinoza não era contra o amor. Pelo contrário, ele via o amor como uma das emoções mais importantes da vida humana. Mas ele distinguia entre diferentes tipos de amor. Há o amor possessivo, ciumento, baseado no medo de perder o objeto amado. Esse tipo de amor é uma fonte constante de ansiedade e sofrimento. E há o amor generoso, que se alegra com a felicidade do outro, independentemente de qualquer retorno. Esse tipo de amor é uma fonte de alegria duradoura. O amor a Deus, na filosofia de Spinoza, era o exemplo supremo do amor generoso. Não um amor baseado na esperança de recompensa ou no medo de punição. Não um amor interesseiro que busca favores divinos, mas um amor puro, desinteressado, que se alegra simplesmente com a contemplação da perfeição divina. Esse amor não pede nada, porque não precisa de nada. Ele é sua própria recompensa. E aqui está a grande ironia. Spinoza, o herege, o ateu, o maldito, tinha uma espiritualidade mais profunda do que a maioria dos fiéis convencionais. Ele amava a Deus mais do que aqueles que o acusavam de não amar. Mas seu amor era diferente. Não era o amor servil do escravo que beija os pés do mestre por medo do chicote. Era o amor livre do sábio que contempla a verdade e se alegra com ela. A religião do medo produz crentes, mas não produz sábios. Produz obediência, mas não produz compreensão. Produz conformidade externa, mas não produz transformação interna. E por isso, argumentava Spinoza, ela falha em seu objetivo declarado. Se o objetivo da religião é aproximar os seres humanos de Deus, então uma religião baseada no medo afasta mais do que aproxima, porque o medo é uma forma de alienação. Quando você tem medo de alguém, você não está próximo dessa pessoa, você está separado dela por uma barreira de terror. O verdadeiro caminho para Deus, segundo Spinoza, passa pelo conhecimento e pelo amor, não pelo medo e pela submissão. E esse caminho está aberto a todos os seres humanos, independentemente de sua religião, de sua cultura, de sua posição social. Você não precisa de intermediários, não precisa de rituais especiais, não precisa de pertencer a nenhuma instituição. Você só precisa usar a razão que já possui, a capacidade de pensar que é parte de sua natureza humana. Isso era profundamente democrático e profundamente ameaçador. Se todos podem conhecer Deus diretamente, então para que servem os padres? Se todos podem alcançar a salvação através do próprio esforço intelectual, então para que servem as igrejas?
Se a verdade está disponível para qualquer um que se dedique a buscá-la, então para que servem as autoridades que alegam ter o monopólio da verdade? As implicações políticas eram enormes. Spinoza as desenvolveu em outra obra, o Tratado Teológico Político, publicado anonimamente em 1670. Nesse livro, ele argumentava que a liberdade de pensamento era essencial para uma sociedade saudável, que os governos não deveriam tentar controlar as opiniões de seus cidadãos, que a perseguição religiosa era não apenas cruel, mas contraproducente, que a tolerância era a melhor política, tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista prático. Essas ideias, revolucionárias para seu tempo, são hoje aceitas por praticamente todas as democracias modernas. A separação entre igreja e Estado, a liberdade de consciência, o direito de cada pessoa pensar e acreditar como quiser, tudo isso tem raízes no pensamento de Spinoza. Ele foi um dos pais do liberalismo, do secularismo, da modernidade como a conhecemos, mas ele pagou um preço alto por suas ideias. O Tratado Teológico Político foi furiosamente atacado. Spinoza foi chamado de agente do diabo, de corruptor da juventude, de inimigo de Deus e dos homens. Houve tentativas de processá-lo criminalmente. Houve ameaças contra sua vida. Em pelo menos uma ocasião, ele quase foi assassinado, atacado por um homem armado com uma faca nas ruas de Amsterdã. Spinoza sobreviveu a esse ataque, mas nunca recuperou completamente a sensação de segurança. Passou o resto de sua vida em relativo isolamento, comunicando-se com poucos amigos através de cartas cuidadosamente redigidas. Continuou escrevendo, continuou pensando, continuou polindo suas lentes e suas ideias. Mas sabia que não veria o triunfo de sua filosofia. Sabia que morreria como havia vivido, marginalizado, suspeito, amaldiçoado. Nos últimos anos de sua vida, Spinoza desenvolveu uma doença pulmonar que gradualmente consumiu suas forças. Era quase certamente tuberculose, possivelmente agravada pela inalação de pó de vidro durante seu trabalho de polidor de lentes. A mesma atividade que lhe dava sustento estava lentamente matando-o. Há uma metáfora cruel nisso. Spinoza passou a vida tentando ajudar as pessoas a ver mais claramente, a enxergar a realidade sem as distorções do medo e da superstição. Mas o instrumento que ele usava para essa tarefa, tanto literal quanto figurativamente, estava destruindo seu corpo. A busca da clareza tinha um custo, e ele estava pagando esse custo com sua própria vida. Nos relatos dos poucos amigos que o visitavam em seus últimos meses, Spinoza aparece como um homem sereno, quase luminoso em sua tranquilidade. Ele não temia a morte. Como poderia temer, se sua filosofia ensinava que a morte era simplesmente uma transformação natural, uma passagem de uma forma de existência para outra? O corpo individual se dissolve, mas a substância infinita da qual ele é feito permanece eternamente. Nada se perde. Tudo se transforma. Mas havia também, nos relatos, uma tristeza, não por si mesmo, mas pela humanidade. Spinoza sabia que seu trabalho estava incompleto. A ética ainda não havia sido publicada. Outros projetos permaneciam inacabados. E o mais doloroso de tudo, ele via que a maior parte das pessoas continuaria vivendo sob o jugo do medo, incapaz de alcançar a libertação que ele havia vislumbrado. Em uma de suas cartas mais tocantes, Spinoza escreve sobre a dificuldade de seu caminho. Ele sabia que estava pedindo muito dos seres humanos, sabia que a maioria preferiria a segurança ilusória do medo à liberdade vertiginosa da razão. Sabia que suas ideias seriam distorcidas, mal interpretadas, usadas para fins que ele jamais aprovaria. Mas continuou escrevendo, continuou pensando, continuou acreditando que, para alguns poucos pelo menos, suas palavras fariam diferença. E fizeram. Décadas após sua morte, filósofos como Leibniz confessariam em particular a dívida que tinham para com ele, mesmo enquanto o criticavam em público. No século XVIII, os pensadores do Iluminismo o redescobriram e o celebraram como um profeta da razão. No século XIX, Hegel o chamou de ponto de partida essencial para toda a filosofia. Goethe, o maior escritor alemão, declarou que Spinoza havia moldado fundamentalmente sua visão de mundo. Einstein, quando perguntado se acreditava em Deus,
respondeu que acreditava no Deus de Spinoza. Mas talvez a maior influência de Spinoza tenha sido invisível, difusa, impossível de rastrear com precisão. Ela se manifesta toda vez que alguém questiona uma autoridade que alega falar em nome de Deus. Toda vez que alguém recusa se deixar manipular pelo medo do inferno ou pela promessa do céu. Toda vez que alguém busca entender, em vez de simplesmente obedecer. Toda vez que alguém ama a verdade, mais do que teme as consequências de dizê-la. Spinoza morreu em 21 de fevereiro de 1677, aos 44 anos de idade. Morreu em um quarto alugado, cercado por poucos amigos, sem família, sem fortuna, sem honras. O médico que o atendia disse que ele partiu suavemente, como alguém que adormece. Seus últimos momentos foram tão serenos quanto sua filosofia prometia que seriam. Mas a história não termina com sua morte. Na verdade, em certo sentido, ela apenas começa. Nos meses seguintes, seus amigos trabalharam para publicar seus escritos póstumos. A Ética finalmente veio à luz, junto com outras obras menores. As reações foram imediatas e violentas. A Igreja Católica proibiu o livro. As autoridades holandesas fizeram o mesmo. Teólogos protestantes o denunciaram como a obra mais perigosa jamais escrita. Durante mais de um século, possuir um exemplar da Ética era um risco significativo. O livro circulava em cópias manuscritas, passado de mão em mão como um segredo perigoso. E, no entanto, ele continuou sendo lido, porque havia algo em suas páginas que falava a uma necessidade profunda da alma humana, a necessidade de liberdade, a necessidade de verdade, a necessidade de um Deus que pudesse ser amado sem ser temido. Pense nisso por um momento. Por que as autoridades tinham tanto medo de um livro de filosofia abstrata, escrito em latim, no estilo árido dos tratados de geometria? Por que mobilizaram toda a força da censura eclesiástica e estatal contra algumas centenas de páginas de proposições e demonstrações? Porque sabiam instintivamente que Spinoza tinha razão. Sabiam que seu sistema era coerente, que seus argumentos eram sólidos, que suas conclusões eram devastadoras para a ordem estabelecida. Se as pessoas realmente compreendessem o que Spinoza estava dizendo, todo o edifício de controle religioso desmoronaria. O medo perderia seu poder. A superstição se dissiparia como névoa ao sol. E milhões de escravos espirituais acordariam para descobrir que sempre foram livres. Era isso que as autoridades temiam, não a heresia abstrata, não a ofensa teológica, mas a consequência prática, a libertação. E por isso lutaram contra Spinoza com toda a ferocidade de quem defende não verdades sagradas, mas privilégios muito terrestres. A batalha continua até hoje. As formas mudaram, os argumentos se sofisticaram, mas a essência permanece a mesma. De um lado, aqueles que querem controlar as pessoas através do medo do divino. Do outro, aqueles que acreditam que a verdadeira religião, ou a verdadeira espiritualidade, ou o verdadeiro humanismo, seja qual for o nome que você prefira, deve libertar, não escravizar. Spinoza escolheu seu lado nessa batalha há 4 séculos. E cada vez que você questiona uma autoridade que tenta assustá-lo em nome de Deus, cada vez que você recusa a culpa manipuladora que certas religiões impõem, cada vez que você busca entender em vez de simplesmente crer, você está do mesmo lado que ele. Isso não significa que você precisa aceitar toda a filosofia de Spinoza. Ela tem seus problemas, suas obscuridades, seus pontos discutíveis. Filósofos posteriores apontaram falhas em seus argumentos, propuseram correções, desenvolveram alternativas. A filosofia avançou muito desde o século XVII. Seria estranho se Spinoza tivesse dito a última palavra sobre qualquer coisa. Mas a questão central que ele levantou permanece tão relevante hoje quanto era em 1677. É a questão com que abrimos essa história, e é a questão com que devemos fechá-la. Sua fé é baseada no amor ou no medo? Se é baseada no medo, então você é um escravo, não importa o quão elaborada seja a teologia que justifica sua servidão. Se é baseada no amor genuíno que não pede recompensa, nem teme punição, então você é livre, não importa o que as autoridades religiosas digam. A escolha é sua, sempre foi sua.
Nenhum padre pode tirá-la de você. Nenhum rabino pode revogá-la. Nenhum pastor pode confiscá-la. Você nasceu com a capacidade de pensar, de questionar, de compreender. Essa capacidade é sua herança divina, se quisermos usar a linguagem de Spinoza. É a parte de Deus que existe em você, e ninguém pode aliená-la sem seu consentimento. Mas há uma pergunta que talvez você esteja fazendo neste momento. Uma pergunta que é perfeitamente natural e que merece uma resposta honesta. Se a filosofia de Spinoza é tão libertadora, por que a maioria das pessoas continua vivendo sob o jugo do medo religioso? Por que, 400 anos depois, ainda existem milhões, bilhões de pessoas que acreditam em um Deus punitivo e vivem suas vidas tentando evitar sua ira? Spinoza tinha uma resposta para isso, e ela não é reconfortante. Ele acreditava que a maioria dos seres humanos é incapaz, ou pelo menos não está disposta, a fazer o trabalho necessário para alcançar a libertação. O caminho da razão é difícil. Exige esforço, disciplina, persistência. Exige que você questione tudo o que lhe foi ensinado desde a infância. Exige que você enfrente a solidão de pensar por si mesmo, sem o conforto de uma comunidade que valida suas crenças. Exige, acima de tudo, coragem. A coragem de ser livre. A maioria das pessoas, argumentava Spinoza, prefere a segurança da servidão à incerteza da liberdade. Preferem que outros pensem por elas. Preferem seguir regras prontas a desenvolver sua própria compreensão. Preferem o medo conhecido à liberdade desconhecida. E há uma razão evolutiva para isso. Durante a maior parte da história humana, a conformidade era uma estratégia de sobrevivência. Questionar as autoridades podia significar a morte. Sair do grupo podia significar o abandono e a fome. Nossos cérebros estão programados para buscar pertencimento, para temer a exclusão, para seguir o rebanho. A independência de pensamento, do ponto de vista da seleção natural, é um luxo perigoso. Spinoza não conhecia a teoria da evolução, mas intuía algo semelhante. Ele sabia que estava pedindo que as pessoas agissem contra seus instintos mais profundos. Sabia que a maioria não conseguiria ou não quereria fazer isso, e ele aceitava essa limitação com uma serenidade que beirava a tristeza. Mas ele também acreditava que havia exceções. Indivíduos raros que, por temperamento ou circunstância, eram capazes de romper as correntes. Pessoas que sentiam uma necessidade irresistível de verdade, que não conseguiam viver em paz com a mentira, mesmo quando a mentira era confortável. Pessoas para quem a liberdade não era um luxo, mas uma necessidade tão básica quanto respirar. Era para essas pessoas que Spinoza escrevia, não para as massas que não o compreenderiam, não para as autoridades que o perseguiriam, mas para aqueles poucos, espalhados pelo tempo e pelo espaço, que reconheceriam em suas palavras um eco de suas próprias intuições mais profundas. E algo estranho aconteceu ao longo dos séculos. O número dessas pessoas cresceu. A cada geração, mais indivíduos conseguiam romper as correntes. A libertação que Spinoza vislumbrava para uma minoria privilegiada foi gradualmente se tornando acessível a um número maior de pessoas. As condições sociais mudaram. A educação se espalhou. O acesso ao conhecimento se democratizou. E com isso, a possibilidade de pensar por si mesmo se tornou menos excepcional. Hoje, em muitas partes do mundo, você pode questionar abertamente as autoridades religiosas sem medo de ser queimado na fogueira. Pode ler Spinoza sem precisar esconder o livro em uma capa falsa. Pode discutir suas ideias em público sem arriscar sua vida. Isso é extraordinário. Isso é revolucionário. Isso é o resultado de séculos de luta pela liberdade de pensamento. Mas a batalha não está vencida. Em muitas partes do mundo, ainda é perigoso questionar a religião. Blasfêmia ainda é crime em dezenas de países. Pessoas ainda são perseguidas, presas, executadas por expressar dúvidas sobre dogmas sagrados. E mesmo em sociedades nominalmente livres, a pressão social para conformar-se é enorme. Quantas pessoas guardam suas dúvidas em segredo, temendo a reação de familiares, amigos, comunidades? Quantas pessoas vivem vidas duplas, professando uma fé que não sentem, participando de rituais que consideram absurdos, mantendo uma máscara de piedade para evitar as consequências da honestidade? A escravidão espiritual que Spinoza combateu não desapareceu.
Ela apenas se tornou mais sutil, mais internalizada, mais difícil de reconhecer. E por isso, seu pensamento continua relevante. Por isso vale a pena estudá-lo, discuti-lo, divulgá-lo, não como uma relíquia histórica, mas como uma ferramenta viva de libertação. Mas há algo que Spinoza não previu, ou pelo menos não desenvolveu adequadamente. Ele assumia que a razão, uma vez libertada, naturalmente levaria ao bem, que pessoas racionais seriam pessoas boas, que o fim da superstição traria automaticamente uma era de harmonia e felicidade. A história do século XX nos mostrou que isso não é necessariamente verdade. O ateísmo pode ser tão cruel quanto a religião mais fanática. Regimes que rejeitaram explicitamente toda a religião cometeram atrocidades inimagináveis. A razão, desvinculada de valores éticos, pode ser usada para otimizar a opressão tanto quanto para promover a libertação. Isso não invalida a crítica de Spinoza à religião do medo, mas nos obriga a ir além dela. Não basta rejeitar as formas tradicionais de controle espiritual. É preciso construir algo no lugar delas. É preciso desenvolver uma ética, uma espiritualidade, um sentido de propósito que não dependa nem do medo de Deus, nem da ilusão de que a razão sozinha resolve todos os problemas. Spinoza tentou fazer isso com sua doutrina do amor intelectual a Deus. Para ele, a contemplação racional da natureza levava naturalmente a uma experiência de alegria, de pertencimento, de conexão com o todo. Essa experiência era, em sua visão, a verdadeira religião, purificada de todas as superstições e manipulações. Mas essa solução deixa muitas pessoas insatisfeitas. Ela exige um tipo de temperamento filosófico que nem todos possuem. Ela oferece pouco consolo diante da morte, do sofrimento, da injustiça. Ela não cria comunidades, não inspira rituais, não satisfaz as necessidades sociais e emocionais que as religiões tradicionais atendem tão eficazmente. Por isso, mesmo entre aqueles que admiram Spinoza, muitos buscam complementar sua filosofia com elementos que ele rejeitaria. Alguns combinam o racionalismo spinozista com práticas meditativas orientais. Outros desenvolvem formas de espiritualidade secular que mantêm a comunidade e o ritual sem exigir crenças sobrenaturais. Outros ainda retornam às religiões tradicionais, mas as reinterpretam à luz da filosofia moderna, mantendo as práticas enquanto descartam as doutrinas mais problemáticas. Não há uma solução única. Cada pessoa precisa encontrar seu próprio caminho entre os extremos da superstição paralisante e do racionalismo estéril. O que Spinoza nos oferece não é uma resposta final, mas um ponto de partida, uma permissão para questionar, uma demonstração de que é possível viver sem o medo de Deus e ainda assim encontrar sentido, propósito, alegria. Essa permissão em si já é revolucionária. Quantas pessoas passam suas vidas inteiras sem nem mesmo se dar permissão para duvidar? Quantas pessoas assumem que questionar a religião de seus pais é um pecado imperdoável, um risco que não vale a pena correr? Spinoza nos mostra que o questionamento não apenas é permitido, mas é essencial. Que uma fé que não sobrevive ao exame racional não merece sobreviver. Que um Deus que precisa do medo de suas criaturas não é digno de adoração. Voltemos agora à pergunta inicial. A pergunta que começou essa jornada e que deve terminá-la. Sua fé é baseada no amor ou no medo? Talvez você responda: no amor, claro. Eu amo a Deus. Mas deixe-me fazer algumas perguntas adicionais para testar essa resposta. Se você soubesse com certeza absoluta que não há vida após a morte, que não há céu nem inferno, que tudo o que você é desaparecerá completamente quando seu coração parar de bater, você continuaria vivendo da mesma forma? Continuaria seguindo os mesmos princípios morais? Continuaria praticando os mesmos rituais religiosos? Continuaria rezando? Se sua resposta for sim, então talvez sua fé seja realmente baseada no amor. Você não precisa da promessa de recompensa nem da ameaça de punição. Você faz o que faz porque é certo, porque é bom, porque expressa quem você é no nível mais profundo. Mas se sua resposta for não, ou se você hesitou antes de responder, então talvez seja a hora de examinar mais de perto as fundações de sua fé.
Talvez você descubra que o que chamava de amor era, na verdade, uma forma sofisticada de interesse próprio. Talvez você descubra que o que chamava de devoção era, na verdade, uma barganha disfarçada. Eu te obedeço e, em troca, você me dá a vida eterna. Não há vergonha em descobrir isso. A maioria das pessoas está na mesma situação. A religião do medo é tão prevalente, tão profundamente inculcada desde a infância, que é quase impossível escapar completamente de sua influência. Mesmo pessoas que se consideram livres pensadoras, muitas vezes carregam resíduos de culpa, de medo, de superstição que foram plantados muito antes de terem idade para questioná-los. O trabalho de libertação é lento e gradual. Não acontece da noite para o dia. Exige paciência consigo mesmo, compaixão com suas próprias limitações, disposição para errar e recomeçar. Spinoza sabia disso. Ele não esperava que seus leitores se transformassem instantaneamente em sábios perfeitos. Ele esperava apenas que começassem o caminho. E talvez seja isso o que você pode fazer agora. Não precisa aceitar toda a filosofia de Spinoza. Não precisa rejeitar completamente sua tradição religiosa. Não precisa fazer nenhuma mudança dramática em sua vida. Mas pode começar a prestar atenção. Pode começar a notar quando está agindo por medo e quando está agindo por compreensão. Pode começar a questionar as vozes internas que ameaçam você com punições divinas. Pode começar a imaginar como seria uma relação com o sagrado que não dependesse do terror. Isso já é muito. Isso já é revolucionário. A simples disposição de questionar é o primeiro passo para a liberdade. E uma vez dado esse primeiro passo, os próximos se tornam mais fáceis. Spinoza viveu em uma época em que questionar podia custar a vida. Ele foi excomungado, amaldiçoado, quase assassinado, e mesmo assim continuou questionando. Continuou pensando, continuou escrevendo. Por quê? Porque sabia que as ideias sobrevivem aos indivíduos. Porque sabia que o que ele plantava seria colhido por gerações futuras. Porque acreditava que a verdade, mesmo quando perseguida, mesmo quando silenciada, eventualmente prevalece. Você vive em uma época muito diferente. Na maioria dos países você pode questionar sem medo de perseguição física. Pode ler o que quiser, pensar o que quiser, expressar o que quiser. Esse é um privilégio extraordinário que Spinoza não teve. Não o desperdice. Use-o. Questione. Pense. Busque a verdade, não importa onde ela o leve. E se no final dessa busca você descobrir que sua fé tradicional era correta, que o Deus pessoal que você sempre adorou realmente existe, que o céu e o inferno são realidades tão certas quanto o sol e a lua, então pelo menos você terá uma fé examinada, uma fé escolhida, uma fé que sobreviveu ao teste da razão. Essa fé será infinitamente mais valiosa do que uma fé herdada passivamente, nunca questionada, sustentada apenas pelo hábito e pelo medo. Mas se você descobrir outra coisa, se sua busca o levar a conclusões que contradizem o que lhe foi ensinado, não tenha medo. Milhões de pessoas antes de você fizeram essa jornada e sobreviveram. Algumas descobriram formas diferentes de espiritualidade. Outras encontraram sentido em uma visão de mundo completamente secular. Outras ainda criaram suas próprias sínteses, combinando elementos de diversas tradições em algo que faz sentido para elas. Não há um caminho único. Não há uma resposta certa que sirva para todos. O que há é a possibilidade de uma vida examinada, uma vida onde você é o autor de suas próprias crenças, não um mero receptor passivo de dogmas herdados. Spinoza oferece essa possibilidade, não como um guru a ser seguido cegamente, não como uma autoridade a substituir as autoridades que você rejeitou, mas como um companheiro de jornada, alguém que fez as mesmas perguntas que você está fazendo, alguém que enfrentou os mesmos medos que você está enfrentando, alguém que encontrou uma forma de paz que não depende da submissão ao terror. A filosofia dele pode não ser a sua filosofia, suas respostas podem não ser suas respostas, mas suas perguntas são universais. E o exemplo de sua vida, a coragem de seu pensamento, a serenidade de sua morte, tudo isso pode servir de inspiração para qualquer pessoa que esteja buscando uma forma de viver que não seja baseada no medo, porque no final das contas,
É disso que se trata. Não de sistemas filosóficos abstratos, não de debates teológicos esotéricos, não de argumentos lógicos em forma de teoremas geométricos. Trata-se de algo muito mais simples e muito mais importante. Como você quer viver? Você quer viver com medo ou com amor? Você quer ser escravo ou ser livre? Você quer passar sua vida tentando evitar a ira de um tirano celestial? Ou quer viver em paz com o universo do qual você é uma parte inseparável? A escolha é sua, sempre foi sua, e nenhuma autoridade no céu ou na terra pode fazer essa escolha por você. Há um aspecto da filosofia de Spinoza que raramente é discutido, mas que talvez seja o mais perturbador de todos. É sua negação do livre-arbítrio. Spinoza argumentava que tudo no universo acontece por necessidade. Não há acaso, não há escolha genuína. Cada evento é determinado por causas anteriores, que por sua vez foram determinadas por causas ainda anteriores, numa cadeia infinita que remonta à própria essência de Deus, ou seja, da natureza. Você pensa que escolhe, mas na verdade está apenas seguindo o curso necessário de sua própria natureza, moldada por fatores que você não controla. Isso parece contradizer tudo o que ele disse sobre liberdade. Se não temos livre-arbítrio, como podemos ser livres? Se tudo é determinado, como podemos escolher entre o amor e o medo? A resposta de Spinoza é sutil e exige atenção. Ele distingue entre dois tipos de determinação. Há a determinação externa, quando somos movidos por forças que não compreendemos, como uma folha ao vento, como um animal seguindo seus instintos. E há a determinação interna, quando agimos de acordo com nossa própria natureza racional, compreendendo as causas de nossas ações. Nos dois casos, somos determinados, mas no segundo caso, somos determinados por nós mesmos, por nossa própria essência. E isso, para Spinoza, é liberdade. Não a liberdade ilusória de um arbítrio sem causa, mas a liberdade real de agir de acordo com o que realmente somos. Pense em um rio. O rio não escolhe seu curso. Ele é determinado pela geografia, pela gravidade, pela quantidade de água. Mas quando flui sem obstáculos, seguindo sua natureza, dizemos que flui livremente. Quando é represado, desviado, forçado a ir contra sua tendência natural, dizemos que está constrangido. Da mesma forma, um ser humano é livre quando age de acordo com sua natureza racional, sem ser constrangido por paixões que não compreende, por medos que não examinou, por autoridades que impõem sua vontade de fora. A liberdade não é a ausência de determinação, é a determinação interna em vez da externa. E aqui voltamos ao tema central. O medo religioso é uma forma de determinação externa. Quando você age por medo do inferno, não está agindo de acordo com sua própria natureza racional. Está sendo manipulado por uma ameaça que outros inventaram para controlá-lo. Você é como o rio represado, forçado a seguir um curso que não é o seu. O amor racional a Deus, por outro lado, é determinação interna. Quando você compreende a natureza da realidade e se alegra com essa compreensão, está agindo de acordo com o que há de mais elevado em você. Você é como o rio fluindo livremente, seguindo seu próprio curso natural. A diferença não está em ser ou não determinado. A diferença está em quem ou o que determina você. Suas próprias compreensões ou os medos que outros plantaram em sua mente. Spinoza tinha uma visão peculiar sobre a morte que merece ser explorada. Para ele, a morte não era o horror supremo que a religião tradicional apresentava. Não era a porta para o julgamento final, o momento em que seríamos pesados na balança divina e enviados para a eternidade de prazer ou de tormento. A morte, para Spinoza, era simplesmente uma transformação. O corpo individual se dissolve, retornando aos elementos de que era feito. A mente individual, que é inseparável do corpo, também cessa de existir como entidade separada. Não há alma imortal que sobrevive para ser julgada. Não há personalidade que persiste para colher as consequências de suas ações terrenas. Isso pode parecer desolador. Se não há vida após a morte, se tudo o que somos desaparece quando morremos, então qual é o sentido de qualquer coisa? Por que ser bom se não há recompensa eterna? Por que evitar o mal se não há punição eterna? Spinoza invertia essas perguntas.
Ele perguntava: se você só é bom por causa da recompensa, você é realmente bom? Se você só evita o mal por causa da punição, você é realmente virtuoso? Uma moralidade baseada em cálculos de interesse próprio, mesmo que o interesse seja eterno, não é verdadeira moralidade. É apenas egoísmo sofisticado. A verdadeira virtude, para Spinoza, não precisa de recompensa porque é sua própria recompensa. A alegria de compreender, a paz de viver em harmonia com sua própria natureza racional, a satisfação de agir corretamente, tudo isso é experimentado aqui e agora, não em algum além hipotético. A pessoa sábia não precisa da promessa do céu para ser feliz. Ela já é feliz nesta vida por causa de sua sabedoria. E quanto à morte? Spinoza dizia que o sábio pensa na morte menos do que qualquer outra pessoa, não porque a negue ou a tema, mas porque sua sabedoria é uma meditação sobre a vida, não sobre a morte. Quando você está genuinamente engajado em viver bem, em compreender, em amar, a morte perde seu poder de aterrorizar. Ela se torna simplesmente o fim natural de um processo natural, não mais assustadora do que o pôr do sol ou a mudança das estações. Há algo profundamente libertador nessa visão. A religião do medo usa a morte como sua arma principal. É a ameaça última, o terror definitivo. Comporte-se ou sofrerá eternamente após a morte. Mas se você remove a vida após a morte da equação, essa ameaça perde todo o seu poder. O que resta é apenas esta vida, este momento, esta oportunidade de viver bem ou mal. E, paradoxalmente, isso pode tornar a vida mais preciosa, não menos. Se esta é a única vida que temos, cada momento se torna infinitamente valioso. Não há segunda chance, não há tempo de sobra na eternidade. O que você faz agora importa absolutamente, não porque será julgado depois, mas porque é tudo o que existe. Uma das críticas mais comuns a Spinoza é que sua filosofia é fria, abstrata, desprovida de calor humano. Seus críticos o pintam como um racionalista extremo que sacrificou a riqueza da experiência emocional no altar da lógica geométrica. Essa crítica revela uma profunda incompreensão. Spinoza não era contra as emoções. Ele era contra a escravidão às emoções não compreendidas. Há uma diferença enorme entre sentir e ser dominado pelo que se sente. Considere a diferença entre uma pessoa que ama possessivamente e uma que ama generosamente. A primeira está constantemente ansiosa, com medo de perder o objeto de seu amor, ciumenta de qualquer rival real ou imaginário. Seu amor é uma fonte de tormento tanto quanto de prazer. A segunda ama sem agarrar. Alegra-se com a felicidade do amado sem exigir nada em troca. Permanece serena mesmo diante da possibilidade de perda. Seu amor é uma fonte de alegria constante. Qual desses amores é mais intenso? Qual é mais verdadeiro? Spinoza argumentaria que o segundo, embora pareça menos dramático, é na verdade mais profundo. O primeiro é contaminado pelo medo, pela insegurança, pela necessidade de controle. O segundo é puro, livre, incondicional. O mesmo se aplica à relação com Deus. O devoto tradicional ama a Deus, mas esse amor está misturado com medo, com esperança de recompensa, com terror de punição. É um amor ansioso, nunca seguro de si mesmo, sempre preocupado em agradar, sempre temendo desagradar. O sábio de Spinoza ama a Deus de forma completamente diferente. Seu amor é contemplativo, sereno, desinteressado. Não pede nada, não teme nada, simplesmente se alegra com a perfeição do todo. Spinoza chamava isso de amor intelectual a Deus. E é importante entender o que ele queria dizer com intelectual. Não significa frio ou calculista. Significa baseado na compreensão. É um amor que surge quando você realmente vê, quando você realmente entende, quando a verdade se revela a você em toda a sua beleza. É o amor que um matemático sente diante de uma demonstração elegante, que um cientista sente diante de uma descoberta que revela a ordem oculta do universo, que um artista sente diante de uma obra que expressa algo inexprimível. Esse amor não é menos emocional do que o amor comum. É mais emocional no sentido de que é uma emoção pura,
não contaminada por medos e esperanças alheias à sua essência. É a emoção em seu estado mais elevado, não mais baixo. Spinoza viveu em uma época de guerras religiosas. Católicos e protestantes se massacravam mutuamente em nome do príncipe da paz. Judeus eram perseguidos por ambos os lados. Muçulmanos eram vistos como inimigos da civilização cristã. A religião, que deveria unir a humanidade em adoração ao divino, era o principal combustível para a violência, o ódio, a destruição. Spinoza olhava para esse cenário com horror e incompreensão. Como era possível que pessoas que alegavam amar a Deus fossem capazes de tanta crueldade em seu nome? Como era possível que a fé, que deveria elevar os seres humanos, os reduzisse ao nível de bestas sanguinárias? A resposta, ele concluiu, estava na natureza da fé que essas pessoas professavam. Era uma fé baseada no medo, na exclusão, na certeza de possuir a verdade absoluta. Quando você acredita que só a sua religião é verdadeira, que todos os outros estão condenados ao inferno, que Deus está do seu lado contra seus inimigos, então a violência se torna não apenas permitida, mas sagrada. Matar o herege não é pecado, é dever religioso. Perseguir o infiel não é crueldade, é zelo piedoso. Spinoza propunha uma alternativa radical. E se em vez de lutar sobre qual revelação é verdadeira, reconhecêssemos que todas as revelações são expressões imperfeitas de uma verdade que transcende todas elas? E se, em vez de excomungar aqueles que pensam diferente, aceitássemos que há muitos caminhos para a compreensão do divino? E se, em vez de usar a religião como arma, a usássemos como ponte? Isso não significava relativismo absoluto. Spinoza não achava que todas as crenças eram igualmente válidas. Ele achava que a maioria das crenças religiosas era superstição pura, antropomorfismo ingênuo, projeção de medos e desejos humanos em uma divindade imaginária. Mas ele também achava que perseguir pessoas por suas crenças era não apenas cruel, mas contraproducente. A perseguição não muda as mentes, apenas cria mártires e alimenta ressentimentos. A única forma de combater o erro é através da verdade. A única forma de dissolver a superstição é através do conhecimento. A única forma de libertar as pessoas do medo é mostrando-lhes que não há nada a temer. E isso não se faz com fogueiras e torturas. Faz-se com argumentos, com demonstrações, com o exemplo de uma vida vivida em liberdade e serenidade. O Tratado Teológico-Político de Spinoza foi uma defesa apaixonada da tolerância religiosa. Ele argumentava que o Estado não deveria interferir nas crenças de seus cidadãos, que a liberdade de pensamento era essencial para uma sociedade saudável, que a perseguição religiosa era não apenas injusta, mas inútil. Essas ideias, revolucionárias em seu tempo, são hoje aceitas por todas as democracias modernas. Mas a luta pela tolerância não terminou. Ainda há lugares no mundo onde pessoas são perseguidas por suas crenças ou por sua falta de crenças. Ainda há comunidades onde o pensamento livre é punido com ostracismo social ou coisa pior. A mensagem de Spinoza continua relevante. Há uma história sobre os últimos dias de Spinoza que, verdadeira ou não, captura algo essencial sobre seu caráter. Dizem que, pouco antes de morrer, ele estava conversando com seu senhorio sobre assuntos cotidianos, triviais. Não havia drama, não havia desespero, não havia súplicas a um Deus misericordioso. Apenas a conversa tranquila de um homem que havia feito as pazes com sua própria mortalidade. Essa serenidade diante da morte não era fingida nem forçada. Era o resultado natural de décadas de reflexão filosófica. Spinoza havia passado a vida inteira se preparando para esse momento, não através de rituais ou orações, mas através do cultivo da compreensão. Ele havia enfrentado seus medos, examinado suas crenças, alcançado uma paz que não dependia de circunstâncias externas. A religião do medo promete paz, mas raramente a entrega. O devoto vive em ansiedade constante. Estou fazendo o suficiente? Deus está satisfeito comigo? Serei salvo ou condenado? Essa ansiedade não desaparece mesmo nos momentos finais. Pelo contrário, muitas vezes se intensifica. A morte se aproxima, e com ela, o julgamento temido.
O terror que moldou toda uma vida atinge seu ápice exatamente quando a pessoa mais precisaria de conforto. Spinoza oferecia algo diferente. Não uma promessa de recompensa futura, mas uma experiência de paz presente. Não uma esperança baseada na fé, mas uma serenidade baseada na compreensão. Não uma negação da morte, mas uma aceitação tranquila de seu lugar no ordem natural das coisas. Ele morreu em 21 de fevereiro de 1677, aos 44 anos. Seus amigos encontraram em seu quarto os manuscritos que se tornariam sua herança intelectual. A Ética, o Tratado Político Inacabado, cartas, notas. O trabalho de uma vida dedicada à busca da verdade. Não houve funeral religioso. Spinoza havia sido excomungado pelos judeus e nunca se converteu ao cristianismo. Estava literalmente fora de todas as comunidades de fé. Mas seus amigos o enterraram com respeito, e sua memória foi preservada por aqueles que reconheciam o valor de seu pensamento. Nos anos seguintes, seus livros foram publicados e imediatamente proibidos. Mas as proibições não impediram sua circulação. As ideias de Spinoza se espalharam pela Europa, encontrando leitores em cada geração, influenciando pensadores que muitas vezes não ousavam citar seu nome. E assim, chegamos ao fim dessa jornada. Uma jornada que começou com uma pergunta simples e que nos levou através de séculos de pensamento, de lutas, de perseguições e de libertações. A pergunta era: sua fé é baseada no amor ou no medo? Spinoza respondeu essa pergunta de forma inequívoca. Ele mostrou que a fé baseada no medo é uma forma de escravidão, uma manipulação que usa o terror do divino para controlar os seres humanos. Ele mostrou que essa fé não produz virtude genuína, apenas conformidade externa, que não aproxima de Deus, apenas aliena, que não liberta, apenas acorrenta. E ele ofereceu uma alternativa, uma forma de se relacionar com o divino que não depende de ameaças ou promessas. Uma espiritualidade baseada na compreensão, não na submissão. Um amor a Deus que é livre porque não pede nada em troca. Essa alternativa não é para todos. Spinoza sabia disso. Ela exige esforço, disciplina, coragem. Exige que você pense por si mesmo, que questione o que lhe foi ensinado, que enfrente a possibilidade de estar errado sobre coisas em que sempre acreditou. Mas para aqueles que estão dispostos a fazer esse esforço, a recompensa é imensa. Não uma recompensa no além, não um prêmio dado por um juiz celestial, mas algo muito mais valioso. A experiência da liberdade aqui e agora, a paz de uma mente que compreende, a alegria de um coração que ama sem medo. Spinoza foi amaldiçoado por sua comunidade, perseguido por autoridades, esquecido por séculos, mas suas ideias sobreviveram. E hoje, 400 anos depois, elas continuam falando a todos aqueles que buscam uma vida examinada, uma fé autêntica, uma liberdade genuína. A escolha continua sendo sua: amor ou medo, liberdade ou escravidão, compreensão ou submissão cega. Spinoza fez sua escolha e viveu e morreu em paz com ela. O que você vai escolher?